Sabe, a gente ouve tanto falar de imposto, tributo, parece uma coisa super atual, né? Mas e se a gente te contasse que essa ideia é tão antiga quanto as próprias pirâmides do Egito? Pois é, a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender como essa história começou lá com os faraós e chegou até as regras que mexem com o nosso bolso hoje. Então, a grande pergunta que fica é: por que essa prática de entregar uma parte do que a gente produz para um governo sobreviveu por milênios? A resposta, como a gente vai ver, está na necessidade de organizar a vida em sociedade. É exatamente essa jornada que a gente vai desvendar agora. Mas antes de embarcar nessa viagem, a gente precisa alinhar os ponteiros. Afinal de contas, o que exatamente é um tributo? Vamos entender esse conceito que é a base de toda essa discussão. Olha, a definição da lei já diz muita coisa. Vamos traduzir isso aqui. Primeiro, é uma prestação pecuniária, ou seja, em dinheiro. Segundo, e muito importante, é compulsória, o que quer dizer que é obrigatório. E tem um ponto fundamental: tributo não é multa, não é uma punição por algo errado. E a cereja do bolo: tudo tem que ser instituído em lei. Isso significa que ninguém pode inventar um tributo do nada. Precisa de regra clara, discutida e aprovada. Ok, com essa definição bem clara na cabeça, podemos começar a nossa viagem. Desde muito, muito tempo atrás, os governantes precisavam de recursos, seja para bancar exércitos, para construir grandes obras ou simplesmente para manter a máquina administrativa funcionando. E essa evolução é fascinante. Lá no Egito Antigo, a coisa era direta: 20% da colheita ia direto para o faraó. Simples assim. Aí a gente avança no tempo e chega no Império Persa. Ali o sistema já fica mais sofisticado. O imperador Dario, o Grande, criou uma cobrança mais organizada, sabe? Cada província pagava de acordo com o que conseguia produzir. E dando um pulo para a Idade Média, o conceito muda de novo. O tributo vira quase um pagamento pessoal, tipo um aluguel que o servo pagava ao senhor feudal só pelo direito de morar e trabalhar naquela terra. E como é que essa história toda aterrissa aqui no Brasil? Bom, a nossa trajetória com os tributos está totalmente amarrada com a formação do nosso país. Durante o Brasil Colônia, o sistema era basicamente de extração. O exemplo mais clássico que todo mundo estuda na escola é a derrama. A coroa portuguesa exigia 1/5, ou seja, 20%, de toda a produção, principalmente do ouro que saía de Minas Gerais. O foco não era desenvolver a colônia, mas sim encher os cofres do império. Era uma lógica de poder sem pensar no retorno para a população daqui. O grande ponto de virada na nossa história vem com a Constituição de 1988. Ela é um verdadeiro divisor de águas. É ela que organiza a casa, que diz quem pode cobrar o quê, mas o mais importante, o ponto crucial, é que a Constituição estabeleceu limites claros para proteger o cidadão do poder de tributar do Estado. Agora que a gente já passeou pela história, vamos decifrar o presente. O sistema brasileiro tem vários tipos de tributos e às vezes pode parecer um bicho de sete cabeças. Mas olha, com umas analogias bem simples, tudo vai ficar bem mais claro. Vamos lá, pensa nos impostos como a mensalidade de um clube gigantesco chamado Brasil. A gente paga essa mensalidade para manter tudo funcionando. Saúde, educação, segurança pública, as ruas, as praças. O dinheiro vai todo para um caixa geral e o governo usa para essas despesas coletivas. Não tem uma ligação direta, sabe? Pagar mais imposto de renda não garante um atendimento mais rápido no posto de saúde. Já as taxas são bem diferentes. Imagina que no nosso clube, além da mensalidade, quem quiser usar a quadra de tênis tem que pagar um valor à parte. Isso é a taxa. Ela está sempre ligada a um serviço público específico que o governo oferece diretamente para a gente. A taxa de coleta de lixo é um exemplo perfeito. Outro é a taxa para emitir um passaporte. A gente paga por algo concreto que o Estado está fazendo ou colocando à nossa disposição. E por último tem a contribuição de melhoria, de volta para o nosso clube. Imagina que construíram uma piscina nova bem na frente do seu chalé, e por causa disso ele ficou valendo mais. O clube poderia cobrar um valor por essa valorização. No mundo real é a mesma lógica. Se a prefeitura asfalta a rua da sua casa e o imóvel valoriza, o poder público pode cobrar uma contribuição por esse benefício direto que a obra trouxe. Então, a gente já viu a história e os tipos de tributos. Mas talvez a parte mais importante de tudo isso seja entender que o poder de cobrar tributos não é infinito. Como a gente falou, a Constituição de 88 criou as regras do jogo para equilibrar essa relação. E esse jogo se apoia em dois pilares gigantes. O primeiro, o da legalidade. Essa é a nossa maior proteção. Significa que não pode ter surpresa. Um tributo só pode ser criado ou aumentado se tiver uma lei aprovada para isso. O segundo é o da isonomia, que é o mesmo que igualdade. Basicamente, ele garante que pessoas em situações parecidas sejam tratadas de forma igual pela lei.
São esses princípios que buscam tornar o sistema mais justo e previsível para todo mundo. Nossa jornada começou lá atrás, há 5.000 anos, com sacos de grãos no Egito e nos trouxe até o sistema complexo que temos hoje. Mas a história não para por aqui, né? Fica a grande reflexão para o futuro. Com um mundo cada vez mais digital, com criptomoedas, transações que não conhecem fronteiras, como é que esse conceito tão antigo vai se adaptar? A história da tributação, como a gente viu, está sempre em evolução.